chega, chega, chega. Nem por um segundo, nem por um dia. Eu não vou mais aceitar viver assim. Eu não vou continuar sendo parte do problema. Eu quero ser parte da solução. E a maior parte das pessoas vai olhar para você e vai achar que você está ficando louco ou louca. Porque a maior parte das pessoas não está preocupada em ser parte da solução. Está preocupada em se queixar, em dar desculpas, em reclamar que as coisas não são como elas querem. Você vê o alcoolista fazendo isso direto, né? Você vê, não vê? Você vê pra caramba, não vê? Então para de ser farinha do mesmo saco, porque você tá em jogo. E as pessoas que você ama estão em jogo. E daí senão vai começar a vir na sua cabeça desculpa atrás de desculpa. O problema é a solução. O resto é desculpa, que você se dá, que qualquer um de nós pode dar. Só que a vida começa a melhorar quando a gente para de dar desculpa pra nós. Como fazer quem eu amo parar de beber sem deixar de cuidar de mim? Como é que eu faço isso sem me deixar de lado? Então esse é o vídeo de hoje, a live de hoje é sobre esse tema. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você levar quem você ama a parar de beber. Meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre como fazer quem você ama parar de beber sem que você precise deixar de cuidar de você mesmo, sem que você precise ficar de lado, sem que você deixe as suas necessidades de lado. Certo? Porque muitas pessoas me perguntam o seguinte, Vitor, como é que eu faço para essa pessoa que eu amo, meu filho, meu esposo, meu pai, meu irmão, minha irmã, como é que eu faço essa pessoa parar de beber sem deixar de cuidar de mim? Será que eu faço essa pessoa parar de beber ou será que eu passo a cuidar de mim? E a parada é que, na verdade, esse pensamento de que você precisa se sacrificar ou que necessariamente você precisa escolher, esse pensamento está errado. E ele parte de um raciocínio errado. E certamente se você tem esse raciocínio, a gente precisa exterminar esse raciocínio aqui hoje. Tá? Acabar com esse raciocínio. Porque, ainda mais se você tiver para outras áreas da vida, porque aqui ele vai ser fatal para você e para quem você ama. Não é verdade. Até porque você cuidar de você é um dos pilares fundamentais para você ser parte da solução. E não parte do problema. Para você ser parte da solução. Para você fazer quem você ama parar de beber. E nesse vídeo eu vou te ensinar jeitos, tá? Eu vou te mostrar formas de você que ao mesmo tempo levem você a fazer quem você ama parar de beber e a cuidar de si mais. Já pensou? Uma coisa que você faz, tem dois objetivos ao mesmo tempo, é quase um coringa. É uma atitude, é um tipo de atitude, um tipo de mentalidade que é um coringa, que leva você para esses dois lugares ao mesmo tempo, para você ficar mais forte, para você cuidar melhor de si e ao mesmo tempo nessa mesma linha, você vai criar mais interesse em quem você ama para parar de beber e vai criar mais compromisso nessa pessoa que você ama a parar de beber. Certo? E claro, e consequentemente vai tornar a sua jornada menos estressante. E a verdade, olha, você não precisa, tá? Tem várias pessoas, eu até fiz uma enquete no meu Instagram sobre qual é a dificuldade que você tem para cuidar de si e fazer quem você ama parar de beber. E aí eu recebi dezenas de respostas do tipo, e varia um pouco. Cada pessoa tem uma forma de não cuidar de si que é um pouco diferente. Alguns se deixam de lado, né? Deixam de cuidar da própria vida, de coisas básicas para si. Outros acabam cedendo ao alcoolista para questões importantes. Acabam passando e deixando passar valores seus muito importantes com a justificativa de que isso estaria ajudando ou isso estaria resolvendo o problema. Então eu vou tentar abordar todas as pessoas dessas várias situações que deixam de cuidar de si. A gente vai exterminar com isso, seja lá qual for a forma que se apresenta esse seu deixar de cuidar de si, para a gente dar um passo adiante nessa jornada. Certo? A verdade é que você não precisa fazer tudo o que o alcoolista quer, você não precisa ficar resolvendo todos os problemas dele, você não precisa ficar aceitando tudo o que ele disser para você fazer, ou dando tudo que essa pessoa pede. Tá? Não precisa fazer isso, você não precisa ficar com essa pessoa conversando ou naquele ambiente, em momentos em que aquilo for invadir os seus limites, você não precisa e não só não precisa. Tem formas de você deixar de cuidar de si que até pioram as coisas para o alcoolista. Se você não cuidar dos seus limites, você vai não só piorar a sua vida, mas você vai afundar essa pessoa que você ama. Então é muito fundamental que você entenda isso. E eu não estou dizendo aqui, tá?
clareza, vamos deixar clareza, que eu não estou dizendo aqui para você desprezar o alcoolista. Eu não estou falando aqui, tem gente que entende, agora eu vou cuidar de mim, vai lá e faz igual uma criança birrenta e fica 3 dias sem falar com o alcoolista de cara fechada, porque ele fez alguma coisa que eu não gostei. Só que daí ele não entende o que você quis dizer. É uma forma muito superficial de expressar os seus sentimentos, né? Então não é você desprezar ou simplesmente criar um mecanismo de ataques. Porque ataque não é a melhor defesa. Certo? Não é para você se afastar, desprezar o alcoolista ou daqui a pouco levar para o extremo de não fazer mais nada por ele. Tira isso da cabeça, tá? Não é sobre isso que eu estou falando. Eu vou te mostrar aqui hoje. E eu vou começar por essa dinâmica que se cria de que talvez você, muitas vezes, adote comportamentos com a intenção de fazer quem você ama parar de beber, achando que isso está indo nesse encontro, mas que acabam fazendo você sofrer mais e acreditar que não tem o que fazer, né? Ou acreditar que realmente é um sacrifício fazer quem você ama parar de beber e acreditar que você precisa se afastar dessa relação. E às vezes você faz isso impulsivamente. E a ideia, eu quero trazer para você primeiro um princípio que eu quero que fique marcado na sua cabeça. Você vai precisar desse raciocínio para entender o que eu vou explicar em seguida, tá? E o princípio é o seguinte: isso que eu vou te dizer é um princípio da mente humana, a lógica da mente humana. O comportamento humano tem essa lógica. Você querendo ou não, você gostando ou não, não é só uma opinião do Vitor, tá? É uma espécie de jeito que a mente funciona. É natural para qualquer ser humano buscar ter mais prazer e menos dor. Faz parte da natureza, tá? Não é óbvio, tá? Não vem com essa que é óbvio. Vem cá, ó. Faz parte da natureza do ser humano buscar ter mais prazer e menos dor. Isso, se a gente deixar a vida aí pelo automático, a tendência é a gente buscar ter mais prazer e menos dor com menos esforço. E a tendência é a gente começar a repetir comportamentos que vão levando a gente para o buraco por conta de um instinto que é de sobrevivência. O nosso instinto ele não é de vivência. O nosso instinto ele não é para viver bem, ele é para viver. Para viver tá bom. Então essa é a lógica da mente quando está no automático. E a maior parte das pessoas vive no automático. Quase que involuntariamente vai vivendo, vai se deixando carregar. Você deixa a vida levar para onde é que for, deixa, não vou pensar nisso. Ele vai fazendo o quê? Vai tendo comportamentos que dão mais prazer, ou fugindo de problemas, fugindo do desconforto, e aquilo vai se fazendo o comportamento ficar cada vez mais reforçado. Tá? Esse é um raciocínio. Isso vale para qualquer pessoa. O alcoolismo ele funciona isso num nível elevado, mas essa é uma lógica que tem por trás do comportamento de beber. Tá? É uma lógica muito forte. Esse é um conceito que você precisa começar a se familiarizar. E a maior parte das pessoas, principalmente os alcoolistas, porque se não fosse assim, eles estariam nem a doença não se criava, tá? Não se criaria tanto, discutivelmente. Mas a ideia é a seguinte, é que a maioria das pessoas vive num ciclo cego, indefinido, não pensa por si próprio, vai vivendo meio que como sonâmbulo na vida, porque está vivendo no equilíbrio daquilo que ela conhece, ou daquilo que ela vai recebendo assim, do ambiente, daí tem gente que fala assim, da zona de conforto que a pessoa está vivendo. Eu estou tentando ser didático, tá? É um pouco mais complexo que isso, mas é só para você entender. Mas está entendendo? As pessoas vão vivendo num certo equilíbrio que vai se estabelecendo. Bem ou mal, vários fatores influenciam para isso, mas ela vai vivendo assim meio que no automático. E cada pessoa segue vivendo como está vivendo porque existe um ganho secundário. Existe um ganho secundário. As pessoas não fazem nada de graça. Nenhum comportamento ocorre por nada. Nenhum comportamento humano ocorre do nada. Não vem do nada. Sempre tem uma explicação, sempre tem uma lógica e sempre tem algum ganho secundário. Oculto às vezes mais, às vezes menos oculto. Tá entendendo? Por exemplo, uma pessoa trabalha para ganhar salário. Esse é um ganho claro. Pode ter vários outros motivos para trabalhar,
Mas esse é um ganho claro. Agora, existem outros ganhos secundários, um pouco mais ocultos no funcionamento de cada um. Certo? E por que eu estou falando sobre isso? Porque você precisa entender isso para você se libertar de algumas coisas, para que você possa fazer quem você ama, parar de beber e cuidar mais de si. Porque existe um tipo de relacionamento que vai se estabelecendo às vezes, quando você e a pessoa que você ama vão vivendo às cegas, que vai te escravizando, que vai te deixando muito mal. E você vai sentindo que a sua vida vai ficando sem controle ou sem amparo. Você vai se perdendo se você cair nessas armadilhas que eu vou te mostrar aqui hoje. E agora me diz o seguinte, me conta aqui nos comentários, eu vou começar a falar disso agora, me conta aqui nos comentários se você já me acompanha há mais tempo. Coloca para mim aqui, ó, hashtag parte da solução, se você me acompanha há mais tempo. Ou se você está começando a me acompanhar agora, coloca aqui para mim hashtag novato ou novata. Ou primeira live, segunda live, para eu ter uma ideia se você já me acompanha há mais tempo, se você já está começando a me acompanhar agora. Se você já me acompanha há mais tempo, você pode colocar a hashtag que você quiser, você já conhece algumas, né? Mas essas da semana de agora é hashtag parte da solução, né? É a hashtag que eu estou trazendo aqui para nós, para essa semana Amor contra o Alcoolismo. Seguinte, então vamos lá. E qual é essa dinâmica, Vitor, que vai se criando, que vai fazendo você... E olha, eu vou começar já pegando no seu calo, talvez. Já vou começar meio malicioso. Com carinho, tá? Mas eu quero chamar a tua atenção para isso, porque às vezes a gente não se dá conta e cai nessa. Então, às vezes, quando eu falo alguma coisa dessas que eu vou falar agora, às vezes pode ser que você sinta um pouco de desconforto. Então, se a gente tá um pouco desconfortável, talvez é porque tá indo pro caminho certo. Tá? É pra gente ficar, ó, zona do crescimento. Zona do crescimento, ela é um pouco fora da zona de conforto. Ela não é na zona de dor, mas ela é na zona do crescimento. E é essa zona que eu quero deixar. Esse é o equilíbrio do que eu quero trazer para você. Seguinte, existe um tipo de relacionamento que precisa ficar muito claro para você, que se estabelece muito facilmente se você deixar isso dominar, que é um tipo de relação que acontece até na natureza, que é o relacionamento de parasita e hospedeiro. Sabe? Relacionamento de parasita e hospedeiro. Sei lá, tem um verme na sua barriga. Você pegou a doença, uma verminose. Pô, tem um verme, uma tênia no seu intestino. É um parasita, né? É um parasita. O que é um parasita na biologia? Isso é um conceito da biologia que a gente está trazendo para cá. Na biologia, um parasita é um animal que ele se alimenta, ele se beneficia de outro e ele não dá benefício em troca. Ele se alimenta do outro e não dá um benefício em troca. Certo? Agora, uma pessoa parasita, para a gente trazer essa analogia, é uma pessoa que sempre se beneficia, em termos, que se beneficia. Ele vai se alimentando, ele vai recebendo muito, ele absorve tudo que tem, ele absorve tudo naquele relacionamento, ele absorve tudo do outro e não entrega de volta muita coisa, ou entrega nada. E tem muita gente que é meio assim, ou de alguma forma o equilíbrio dessa pessoa é muito mais de receber. Esse é o modo natural, o modo normal, o modo médio para essa pessoa na vida. Por várias razões, ao longo do tempo ela foi se acostumando muito a receber. Receber, sem dar muito, mas receber. Receber. E aí eu tô trazendo essa analogia para você olhar assim, ó, uma pessoa que recebe muito está funcionando nesse relacionamento de uma forma parasitária. Quer dizer o quê? Você faz tudo para a pessoa, você dá tudo que ela quer e mesmo assim ela quer mais, ela quer cada vez mais e quer mais e quer mais e você dá tudo que você tem e o parasita vai absorvendo mais do que dá. Aí o que acontece o quê? Ele vê você às vezes mal e não faz muita coisa porque ele está mais no modo receber. E agora, se eu estou conseguindo fazer o que eu queria fazer, você me avisa aqui no comentário, talvez algumas pessoas estão ficando um pouco com raiva do funcionamento do parasita. Talvez a pessoa fique olhando, Vitor, mas então talvez quando a pessoa, sei lá, o alcoolista começa a funcionar de uma forma mais parasitária, então ele é mau. Vitor, nossa, esse alcoolista ele é mau. Mas eu quero te dar um negócio agora
que é um entendimento agora. Uma tênia, sabe o que é tênia? Aqueles vermes que ficam no intestino, né? Aquela doença que tem teníase lá, você já deve ter visto disso. Sabe o que eu tô falando, né? Um parasita. Ele é mau, uma tênia é um animal do mal. Ele é um animal, você diria que uma tênia é do mal? Não é do mal, é da natureza. Né? Tem a cadeia alimentar, tem a natureza, discutivelmente se diz que a natureza vem antes do homem. Então como é que você pode querer classificar como bom ou mal algo que é, vamos dizer assim, da natureza? Essa classificação de bom ou mal, ela é artificial. Tá entendendo? E às vezes você entender que o parasita é mal, isso é um sinal de uma coisa que está acontecendo. Que você, tem gente que já está adivinhando, né? Que você talvez esteja se enxergando ou até vivenciando como hospedeiro. O hospedeiro, né, na natureza, é aquele que tem mais a oferecer, vamos dizer assim, né? E ele fornece para o parasita nutrientes. Nessa nossa analogia aqui, o hospedeiro é aquela pessoa que sempre dá. Sempre dá. E ela nem se permite muitas vezes a receber. E ela às vezes dá e quer muito receber. E se ressente por achar que está fazendo demais. Eu faço tudo e aquele verme maldito, aquela pessoa não faz o que eu precisava dela. O hospedeiro é aquele que fica, esperando um monte de coisa. Porque ele não pede muita coisa, mas às vezes ele espera. Ele quer que a pessoa faça coisas por ele, mas não pede ou não recebe. Porque o hospedeiro, ele não se permite muitas vezes receber. Às vezes ele acha que não merece receber, mas ele ao mesmo tempo fica com raiva por não receber. E às vezes ele não sabe nem pedir. Só que assim, quem é o vilão? Porque tá lá, o parasita, ele pensa, poxa, e todo mundo fica se achando mal. Né? O parasita ele também acha que ele tá mal. Meu Deus, eu tô mal, as pessoas não dão tudo que eu quero. O mundo não faz tudo, não resolve tudo para mim. O parasita fica sempre se queixando que o mundo não dá tudo o que ele quer. Meu Deus, o meu patrão não me deu a promoção. Meu Deus, a minha mãe não me dá dinheiro suficiente, a minha esposa não faz tudo o que eu quero. Meu marido não faz tudo o que eu quero. O hospedeiro, ele tá lá reclamando. O mundo me parasita. O mundo me deixa sem nada. E sabe quem é o vilão? O verdadeiro vilão dessa história? Sabe quem é nesse filme de terror? Ninguém. Ninguém é o vilão. Não existe vilão nessa história. Pelo menos no meu raciocínio. Não existe vilão nessa história. Porque se você está procurando um vilão, você está se bloqueando. Se você está procurando um vilão, você está mantendo um raciocínio, e você não é o seu raciocínio. Mas se você está procurando um vilão, você está com um raciocínio de escassez na sua cabeça, de vitimismo. Porque, lembra que eu falei um pouquinho atrás? A natureza humana é buscar ter mais prazer e ter menos dor. Beleza? Então as coisas funcionam, os comportamentos têm uma lógica que é compreensível para quem está disposto a entender isso. E nem é tão, né? É simples, é o simples que não é fácil, mas precisa ser compreendido. Então, ao invés de julgar e criticar, porque julgar e criticar ajuda? Não ajuda. O que é útil? É útil você entender e avaliar as causas e as consequências de um comportamento, tanto seu quanto do outro, do que ficar julgando e criticando. E aí é uma frase muito doida que eu ouvi, que eu acho que faz total sentido. Se você for meio doido igual eu, você vai concordar. Que aí vem um seguinte raciocínio, que é o seguinte: o problema é a solução. O problema é a solução. Então, você precisa se apaixonar pelos problemas. Que doideira, né? Se apaixonar pelos problemas. Não estou falando você ficar com o problema para sempre. O problema, ele mostra uma solução. Beleza, então eu não vou ficar olhando para as coisas e me desesperar, me apavorar. Eu vou olhar o problema e vou começar a procurar a solução. E aí eu olho, beleza, estou começando a sacar esse problema. Então você está começando a sacar a solução. Porque tudo começa entendendo e olhando para o problema em busca da solução.
Tá entendendo? Isso é muito diferente do raciocínio de parar, catastrofizar e ficar julgando e criticando. Que não te leva a lugar nenhum. Porque se você critica o outro, você se critica também. E aí você fica paralisado. Ah, mas é pra fazer que eu amo parar de beber, eu preciso parar de cuidar de mim. Fui! Alô, alô, marcianos, quem fala da Terra. Volta, volta, desce do balão. Volta, não tem nada a ver isso aí. Vamos pra vida real. Eu sei, a nossa mente às vezes cria uns monstros, mas solta, larga essa parada pra trás. Vamos olhar daqui pra frente. E por que você, às vezes, tem gente que tá colocando aqui no chat o seguinte... Olha, Vitor, eu já me entendi como hospedeiro. Ah, eu já vi que fulano é parasita. Olha só, qualquer pessoa se mantém nessas coisas. Qualquer pessoa fica numa dessas situações se ela estiver ganhando alguma coisa. Ganhando alguma coisa. É por isso que é tão desafiador. Por isso que às vezes a pessoa olha, meu Deus, Vitor, mas eu vou ter que olhar pra mim. É tão gostoso olhar para o problema do outro, Vitor, e daí eu vim aqui para saber do problema do outro, eu não vim aqui para olhar para o meu. E aí você começa a falar para eu olhar para mim, para o que eu estou fazendo. Ah, não. Por quê? Porque a gente às vezes não quer abrir mão da segurança que a gente tem de manter as coisas como estão, porque a gente está ganhando alguma coisa. Só que às vezes a gente precisa abrir mão de uma coisa que a gente está ganhando hoje, que está mantendo a nossa vida miserável, para poder ganhar uma coisa muito maior. Então é um ato de coragem, porque se você se mantém como você se mantém hoje, com as desculpas que você dá, e não sou eu que vou dizer quais desculpas você se dá, eu não sou eu que vou dizer isso, é você que vai olhar para isso. Qual desculpa você pode estar se dando para não fazer o que você precisa fazer, para não ir atrás do que é importante para você. Só que assim, as pessoas se mantêm nisso de uma forma sonâmbula. Sonâmbula. Por que alguém segue vivendo mal? Porque está ganhando mais com isso do que com a mudança. E quando eu falo ganhando, não leva isso para um nível racional. Se você levar isso para um nível racional, você talvez não vá achar tão fácil. A gente não é tão lógico e racional. Você vai ter que procurar uma lógica dentro daquilo que você enxerga, mas nem sempre no nível racional. Às vezes é emocional o que você está ganhando. Na maioria das vezes é emocional. Porque primeiro a gente gosta de uma coisa emocionalmente, depois a gente racionaliza o porquê que a gente gosta. A maior parte das coisas a gente nem sabe por que gosta. A gente justifica pra gente racionalmente uma coisa que emocionalmente a gente já tá conquistado. Tá entendendo? O jogo é sempre emocional. Muito mais fortemente emocional. Mas a razão pode nos desconectar de uma coisa que é ruim emocional, dá medo, e aí ir pra uma outra. Melhor. Nos conectar com algo emocional melhor. Então é o seguinte, por isso que quando você começa a olhar para o seu próprio comportamento e para o comportamento de quem você ama, talvez num primeiro momento você não identifique o que é que está mantendo esse comportamento assim. Nem para você, nem para quem você ama. Então tanto que até dentro do curso ACA, meus alunos têm técnicas de como trazer esses comportamentos mais para a consciência, para ter mais controle sobre eles. Porque quando mais consciência você adota de um comportamento, mais condições você tem de saber para qual caminho você tem que ir. Então, o primeiro passo é tomar consciência. Né? Existem várias formas de fazer isso. Dentro do curso ACA tem técnicas, tem exercícios que as alunas fazem. Mas eu estou falando aqui de conceitos muito antigos que fundamentam a lógica do que rege o comportamento humano. Mas deixa eu tentar simplificar para você. Deixa eu ver se eu vou conseguir simplificar de uma forma mais... Tem até um vídeo no meu YouTube que eu falo mais sobre isso, tá? Mas eu vou simplificar essa base, a gente vai para exemplos, jeito errado, jeito certo e a dica. Seguinte, vamos pensar no comportamento do alcoolista. Começar pensando nele, tá? Esse aqui é um resumo, tem um vídeo bem mais comprido falando sobre isso, com detalhes, tá? Então eu vou fazer um resumo do que já tem no YouTube. O ser humano é uma emissora de televisão. Pega uma emissora de televisão. Imagina uma emissora de televisão. Agora, cada emissora de televisão tem vários programas, várias atrações na sua programação. Domingo à tarde, determinada emissora passa tal programa. Então, a emissora de televisão é a pessoa, é você, ou é o alcoolista que você ama. E os comportamentos que ele tem são os canais. São os canais, não. Os comportamentos que ele tem são os programas, são as atrações. Beber
é um comportamento que ele adota. Vamos dizer, se ele bebe sábado à tarde, o programa que passa na emissora, o alcoolista que você ama, é beber. Tá entendendo? Às vezes ele adota o comportamento de, sei lá, trabalhar. Às vezes ele adota o comportamento de não beber, eventualmente. Então são vários comportamentos. Tem alguns alcoolistas que o programa beber é campeão de bilheteria. Então ele passa o dia todo. Ele passa quase o tempo todo. Naquele canal, você ligou, tá sempre passando aquele programa. Ou quase sempre. E aí, você vai olhar o comportamento... você vai olhar o alcoolista que você ama. E vai entender por que é que um programa ele segue acontecendo numa emissora. Por que não sai do ar? Por que, sei lá, Caldeirão do Hulk. Eu não sei se tem. Tem ainda Caldeirão do Hulk, não importa se tem ou não. Mas, por que, sei lá, o Domingão do Faustão, ele continua passando durante décadas? Por que uma emissora deixa esse programa passando todo domingo, tantas horas, durante décadas? Se uma emissora não fizer uma gestão que favoreça que as pessoas assistam aquele programa, essa emissora vai falir. Falir é igual, vamos dizer assim, a percepção de morrer. Então, assim, um programa ele só continua na emissora se aquele programa está dando algum tipo de audiência, né? Então, a gente poderia colocar isso como vantagem. E o que significaria audiência? Seria mais prazer e menos dor. Simplificando. Primeiro a gente simplifica, a gente precisa dessa didática para você começar a entender. Então é o seguinte, conforme você for mudando a audiência, ou conforme for mudando a audiência daquele programa, a tendência vai ser o quê? A tendência vai ser o quê? Conforme aquele programa perder a audiência. Vamos imaginar aqui que o Domingão do Faustão começou a perder a audiência. Não faço ideia, não tem nada, pura didática, pura fantasia o que eu estou dizendo. Só para a gente falar sobre isso. O Domingão do Faustão começou a perder a audiência. O que talvez, chutando aqui nesse nosso exemplo, aconteceria? Alguém poderia ser ingênuo e pensar: essa emissora vai começar a tirar esse programa da grade, vai colocar outro programa na grade, né? Então eu deixo de lado. As pessoas vão parar de assistir o Domingão do Faustão. Aí a emissora vai trocar, vai passar outro tipo de programa. Duvido. Eu duvido. Duvido. Você acredita? Se ficar um mês passando, as pessoas não dando tanto ibope pro Domingão do Faustão, vão tirar da programação? Duvido. É um programa muito antigo, né? Desde que, sei lá, muitos e muitos anos passa esse programa. Vão trazer atrações novas, mas não qualquer atração. Um programa que está indo pro buraco, ele não traz qualquer atração. Ele vai apelar, né? Como é que chama a atenção de uma pessoa? Como é que, por exemplo, o Vitor quer ser mais didático. Como é que eu faço aqui? Eu tento ser mais dramático, eu tento trazer mais exemplos. São formas de atrair a atenção das pessoas e fazê-las consumirem, entenderem melhor aquilo. Então a televisão às vezes até joga abaixo para trazer atrações mais persuasivas ou mais apelativas. Tá entendendo? Só que é o seguinte, Vitor, tá bom, então deixa eu ver se eu entendi. O comportamento de beber é um programa. Então, se eu parar de dar ibope, se eu não ficar mais com o alcoolista enquanto ele bebe, se eu começar a isolar ele, se eu começar a deixar ele de escanteio, ele não vai ter mais ibope, e aí ele vai começar a apelar, e se mesmo assim eu parar de dar ibope, ele vai trocar o programa, né? Também não. No alcoolismo, não. Se você só parar de usar, vamos dizer assim, você parou de assistir aquele, ou talvez em outras palavras, se você começar a parar de assistir o Domingão do Faustão, parar de assistir aquela emissora, a emissora vai à falência. Não vai mais ter comercial, não vai mais ter de onde pagar os funcionários, e a emissora vai morrer. E uma emissora que está desesperada, ela vai tender a usar os programas mais apelativos que tem. Tá entendendo? Então você entende que a lógica não é só você mandar o alcoolista catar coquinho? Não é só você se afastar. É você dar ibope para a coisa certa.
para a coisa certa. E retirar a Ibope. Claro, eu estou sendo didático aqui, né? No programa ACA. No programa ACA a gente tem técnicas específicas para isso, a gente avalia o contexto todo, mas essa aqui é a lógica para você começar a entender. Que você vai colocando a atenção no lugar certo, você vai recompensando o comportamento certo, você vai deixando de recompensar o comportamento de beber. Tá entendendo? E aí sim, aquela emissora vai começar a ganhar mais confiança em outros programas. E daí vai chegar um ponto em que, poxa, não faz mais sentido. Vai chegar um ponto em que é ridículo passar aquele programa, dada a circunstância, dado o movimento da audiência. Você está entendendo? A televisão brasileira mudou muito. Se você for olhar dos anos 90 para cá, eu acho até que isso pode ajudar você a entender esse conceito. Dos anos 90 para cá, pega no YouTube lá, propagandas antigas. Isso, hoje em dia, as propagandas antigas não iam mais vender, as pessoas iam pegar raiva das marcas. Porque o que valia antigamente, o que dava Ibope, o que dava audiência antigamente, hoje as pessoas é execrado aquilo. Ninguém mais tolera determinados programas, porque a sociedade foi amadurecendo. A audiência está mais madura do que já foi. As pessoas têm mais informação. Então, quando a audiência muda, a emissora muda, não tem negócio. Não dá, não tem como, não sobrevive, é um sistema, o relacionamento também é um sistema. A vida humana se baseia em sistema. Então, quando você começa a mudar a sua forma de se relacionar com o alcoolista de uma forma estratégica, você está entendendo como não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. Entende? Você vai criando essa mudança de interesse e comprometimento em parar de beber, certo? Deixa eu dar um exemplo para você, banal, para tornar assim mais, para que todos entendam. Porque a lógica, ela se aplica para qualquer um. O exemplo nem sempre. O exemplo pode não ser igual ao seu. E raramente o exemplo é igual. Mas a lógica é sempre a mesma, tá? Então eu vou te dar um exemplo. Uma mãe, um tempo atrás, me enviou um e-mail me dizendo que a filha dela, adulta, não parava de beber. Olha, Vitor, eu tenho uma filha adulta que bebe demais. E ela tem uma filha pequena. Ela já é mãe, eu sou avó, Vitor. E essa minha filha, ela é formada, pós-graduada. E, Vitor, ela me xinga. Ela não trabalha e ela passa o dia inteiro bebendo. Céus, Vitor, pobre de mim. O que eu faço, Vitor? Essa minha filha que me maltrata, essa minha filha parasita. Dei tudo para ela, Vitor. Trato ela com carinho, com respeito. Peço para ela parar de beber, Vitor, e ela não para de beber. Não trabalha. Só reclama. Eu não sei mais o que fazer. E aí essa mãe ficava ressentida com a filha, por ela não se interessar por parar de beber magicamente. Não se interessava em parar de beber magicamente. Porque essa mãe não tinha percebido. Porque às vezes, se você ficar olhando para as coisas só daqui de cima, você não vai enxergar o que tem por trás. Se você não enxergar o que tem por trás, é daí que vem a sua sensação de impotência perante qualquer coisa. Então olha só. E aí, essa mãe não percebeu que o caminho era criar interesse na filha. E para criar interesse, muitas vezes, olha que interessante, esse caminho te protege. No caso dela, ela poderia, por exemplo, olha, tá, Vitor, eu fui muito chateada que eu dou dinheiro para minha filha e eu queria guardar dinheiro, eu queria colocar numa reserva, eu queria investir e eu não consigo porque eu fico dando dinheiro para essa filha e ela não faz nada. Você está entendendo que ao mesmo tempo que a mãe fala com a boca uma coisa, ela fala com o comportamento o oposto? É claro que o extremo seria ridículo, e larga essa filha. Não, é ridículo, essa ideia seria ridícula, eu espero que fique claro para você. Mas a ideia é que você precisa mexer, tá entendendo? Precisa mexer, e muitas vezes mexer nisso é se proteger, como no caso dessa mãe. Então, o que é que você tem hoje, que muitas vezes você sente que, estão tirando de mim, ninguém tira nada de você.
Muitas vezes. Uma pessoa pode chegar na rua, te apontar uma arma e te assaltar, te ameaçar. E roubou, sei lá, o seu carro, roubou o seu celular. Beleza, tiraram algo de você. Mas agora, você dizer que, meu marido, meu irmão, ele tirou meu filho adulto, assim, ele está roubando a minha vida. Não. Vamos olhar de outra forma. Eu sei, tem gente que vive assim, vai passar o resto da vida pensando dessa forma. Eu estou te convidando para pensar de uma forma diferente, em que as pessoas não te roubam desta forma. Que aí é você que começa a colocar as coisas de uma forma que você fica sem nada. E que isso não ajuda, porque muitas coisas que você dá para o alcoolista poderiam ser formas de incentivar essa pessoa a querer ficar sóbrio. Por exemplo, como no caso dessa mãe, dinheiro. Dinheiro é importante, dinheiro é fundamental para a vida. Não é bom ou ruim, mas dinheiro. Outra coisa, o seu tempo livre, a sua atenção, as coisas que você faz de coisas boas que você faz, cuidados que você dá, várias coisas boas que você tem, que você entrega. E aí, às vezes, você pega e dá todo o seu tempo para ele ou para ela. Todo o tempo eu tô só fazendo coisas para ele ou para ela. Não, cara. Não dá. É falta de gestão do seu tempo. Não tem a ver com ele ou com ela. Você tá entendendo? Você precisa ter um tempo das suas coisas. Você precisa ter o seu espaço. Isso é seu. Ninguém vai chegar, olha, querido, querida, me diz aí, o que você precisa agora, nesse momento? Porque, ainda mais uma pessoa que está com alcoolismo, né? Que ela não está nem se enxergando direito, vai conseguir enxergar todo mundo, ela tá afundada. Não é que não quer te enxergar. E eu não estou falando para passar a mão na cabeça, não. É que não consegue, está tudo atrapalhado, você está entendendo? Então você precisa olhar o que você precisa e defender limites, defender seu espaço, defender preferências. Porque eu sei, a maior parte das pessoas começa a falar, porque às vezes você defende o seu espaço com a justificativa errada. Você não pode gritar comigo, então você tem que parar de beber. Pode ser que uma coisa esteja ligada com a outra. Mas para de ligar uma coisa com a outra. Que você precisa, por exemplo, que a pessoa não grite com você. Tá entendendo? Você pode ligar, mas às vezes você sempre liga com o álcool. E aí que você vai pegando a fama da chata que só reclama. Quando não tem nada a ver. Quando você pode usar um argumento, por exemplo, que tem a ver com você. Que tem a ver com coisas básicas de relacionamento. Tá entendendo? Ele vai ser, Vitor, mas olha, Vitor, eu até escutei hoje isso. Ela falou assim pra mim, Vitor, cara, às vezes eu passo dos meus limites. Eu maltrato o meu autorrespeito para agradar essa pessoa quando ela está alcoolizada. Para quê, Vitor? Para evitar conflitos, para evitar me incomodar. Porque se eu não faço o que ela quer, às vezes eu passo do meu autorrespeito para dar o que essa pessoa quer. Sabe o que eu vou te dizer? Cada vez que você passa do seu autorrespeito para dar o que essa pessoa quer quando ela está embriagada, você está fazendo igual acontece aqui em casa com a cadelinha da minha sogra. A Mel. O que acontece com a Mel? A Mel às vezes evolui, se você me acompanha mais tempo eu vou te contar. A Mel às vezes ela deu uma evoluída, agora regrediu. O que a Mel faz, a cadelinha que tem aqui? A Mel, ela durante o almoço, para pedir comida, ela faz um teatro. Ela late, ela me enche o saco. E aí a primeira coisa que acontece quando ela enche o saco é ela ganhar comida. Ela ganhar petisco. E aí você vai reclamar com a Mel, vai reclamar com a cadelinha que ela está pedindo comida de uma forma que não é legal? É a forma que ela sabe. Ela faz isso, ela ganha comida. Ela aprende. Não precisa fazer faculdade. Ela aprende que isso leva aquilo. Então, eu faço isso, eu ganho aquilo. Faço isso, ganho aquilo. Faço isso, ganho aquilo. E a maior parte das pessoas faria o mesmo em circunstâncias parecidas. Você está entendendo a parada? Então, quando a pessoa fala assim, Vitor, mas olha só, né? Faz sentido aqui? Então, coloca para mim aqui, hashtag parte da solução. Então, você não pode mais deixar isso acontecer. E isso está nas suas mãos. Mas Vitor,
eu sou infeliz porque a pessoa que eu amo bebe demais, sabe? Nossa, eu não posso fazer nada para essa pessoa parar de beber, porque eu já tô cansada, eu sou infeliz, eu sou um pobrezinho e eu tenho que passar agora a cuidar de mim. É que sabe qual que é o problema? Muitas vezes você já tem esse raciocínio porque o problema é você não cuidar de você. Aí depois pode vir qualquer outra coisa. Mas se cair um alfinete na sua frente e você não luta por si, você vai sempre ter essa sensação. Vai mudar de problema, você vai continuar com a desculpa que você é infeliz porque as pessoas não fazem o que você quer. Você está entendendo? Ninguém é responsável pela sua felicidade, a não ser você. Você está entendendo essa parada? Então, eu sou infeliz por causa do alcoolista. Cara, você é a causa de tudo da sua vida. E você é parte da solução. E isso faz você crescer. Porque esse raciocínio de ou cuido de mim, ou faço o outro parar de beber, é um raciocínio de parasitismo, é um raciocínio de hospedeiro, é um raciocínio de escassez. Você não está ajudando ninguém com essa mentalidade. Você está na mesma que ele, talvez pior. E aí tem gente que vem falar, Vitor, mas sabe que eu estou doente, o alcoolismo desta pessoa me adoeceu e agora eu tenho doença. Eu sou codependente. Talvez, não sei se precisava ter entrado nessa, mas vou entrar nessa rapidamente. O familiar do alcoolista não tem uma doença do familiar do alcoolista. Essa é a minha opinião técnica e é a opinião técnica das grandes entidades. Não existem várias, existem 2 entidades sérias, fundamentadas, que nenhuma delas aceita um diagnóstico chamado codependência. Então, qualquer pessoa qualificada tecnicamente, psiquiatra ou um bom psicólogo, ele jamais chamaria você de codependente, porque isso não é um diagnóstico cientificamente aceito. Então a doença do alcoolista não é ser codependente, viver ao lado de um alcoólatra. Você pode ter outra coisa, e não importa o que você tenha, você precisa cuidar de si igual. Se você tem um problema, ele é de você, ele é você, entendeu? O problema que aconteceu na sua vida é que por acaso teve uma pessoa que bebe demais. Claro que é um problema que dói, claro que é sofrido, claro que é emocionalmente desgastante muitas vezes. Principalmente se você não está forte, se você não sabe como lidar, se você nem procura, não sabe, não quer saber e tem raiva de quem sabe, fica com uma postura de hospedeiro, arrogante ou parasita em outros locais, porque daí o alcoolista parasita você, e aí você vai procurar parasitar outras pessoas, se queixando, reclamando, se fazendo de vítima. Tá uma paulada a live de hoje, né? É pra você acordar mesmo. É pra você acordar com todo carinho, Porque é o seguinte, meu amigo, minha amiga. Se não for você, quem? Se não for agora, quando? Não tem outro momento, tem que ser já. Então é por isso que eu digo que cuidar de si faz parte de fazer quem você vai parar de beber. Não tem como. O que é mais importante, o coração ou o pulmão? Porque eu tô presumindo que você quer fazer quem você ama parar de beber porque você ama essa pessoa. Senão, né? Senão você tá viajando, você tá perdido mesmo, né? Então, uma pessoa importante na sua vida, pessoas são importantes na nossa vida. Uma pessoa importante na sua vida tem alcoolismo. Ajudo ele ou cuido de mim? Cara, é simultâneo. Simultâneo. Certo? Então vamos lá. Tem um jeito errado de fazer isso. Tem um jeito errado que é típico. É o seguinte. Você passar a querer cuidar de si. Tem uma galera que cai nessa. Passar a querer cuidar de si com uma postura acusatória ao fazer isso. Com uma postura agressiva fazer isso. Com uma postura impertinente. Agora eu preciso cuidar de mim. Depois de tudo que eu fiz pra você, eu só quero ficar 1 hora na academia. Pelo amor de Deus, me deixa cuidar de mim durante algumas horas. Não, cara. Você não precisa gritar, berrar, se desesperar, acusar ninguém por estar cuidando de você. E se essa pessoa está pedindo um monte de coisa que você não quer dar, beleza, você pode não querer, não aceitar fazer o que ela quer naquele momento. E agora, se você fica cobrando, pensa só, mas Vitor, sabe o que é? O alcoolista não faz aquilo que eu quero. Ele não faz aquilo que eu quero. Eu entendo, muitas vezes ele não vai fazer aquilo que você quer por várias razões.
Só que pensa comigo, se você quer alguma coisa de uma pessoa, quais são as melhores chances de você conseguir? Você cobrando, enchendo o saco. As chances são menores. Então começa a parar, olha, calma, olha para dentro, olha para você e começa a pensar, olha, ajudar alguma pessoa é paralelo. Cuidar de si não te exige o tempo todo. Você pode cuidar de si e você pode olhar amorosamente para os outros. Se você não está conseguindo cuidar de si, não é só o alcoolista que pode resolver isso. Tem gente que fala, Vitor, mas ele sai final de semana para beber e eu fico desesperado em casa pensando em 1000 coisas ruins. Ok, então a gente está vendo um exemplo, por exemplo, sei que você precisa nesses momentos, que não são fáceis, são desafiadores, você precisa então gerenciar melhor seu tempo. Aí tem gente no chat falando coisas que, olha, que se não for, que se tem duas opções. Tem gente, pessoa falando assim, Vitor, mas olha, ele, nem na academia ele me deixa ir. Vamos pegar esse exemplo, tá? Vitor, mas eu não consigo cuidar de mim porque nem na academia essa pessoa me deixa ir. Aí são duas possibilidades. Uma delas, você está sendo uma vítima psicológica. Ai, eu tenho que agradar ele sempre. Ai, eu tenho que ceder a tudo que ele quer. Você tá igual a Mel. Tá igual a Mel, latindo, incomodando para ganhar petisco. Ah, mas não sei o que. Você tá... Aí ele fala para eu não ir na academia, eu não vou. Ai, pobre de mim. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade também não te deixa nessa. Que é qual? É um crime. E aí o seu lugar não é aqui, é na polícia. Tá entendendo? Essas são as duas possibilidades que eu vejo. Ou você tá se fazendo de vítima, ou é um crime que precisa ser denunciado para a polícia. Porque até quando você vai ficar culpando os outros pelo que não tá indo legal na sua vida? Pelas decisões que você toma, pela falta de coragem que você tem para bater no peito e dizer que você merece e que você não é qualquer coisa e que você é parte da solução. Ou é uma questão de polícia que precisa ser vista em outro lugar. Tá entendendo? Faz sentido ou não faz? Faz sentido ou claro que sim? Ah, porque eu vou cedendo, eu vou deixando. Ah, é porque ele pede, ele quer, ele faz. Aí o outro é passivo, né? Cria uma pressão psicológica, se liberta. Beleza, a pessoa cria, porque entendeu? Ah, mas é porque sempre vem de lá. Beleza, eu entendo. Às vezes a gente é vítima. Sai de casa, a pessoa vai lá, te engana. Alguém, sei lá, te ameaça, te rouba. Ou alguém pode, sei lá, te dar um golpe. Que você caiu lá, te persuadiu, você depositou para uma pessoa que te deu um golpe. Beleza, criou uma pressão psicológica, você foi embora. De resto, né? 99% das vezes... Porque tem sempre 1% que daí tem que ver o que está acontecendo lá. Aí é um crime, vamos dizer assim. Mas 99% das vezes, você está usando uma desculpa para não assumir o comando da sua vida. E aí, se você não assume nem o comando da sua vida, como é que você vai andar o próximo passo? E acha e diz ainda, e tem a cara de pau de dizer que está se doando. Ai, mas eu me dou tanto. Eu faço tanto por ele ou por ela. Ah, esse meu filho, sabe como é, doutor? Mães, uma mãe, né? Que mãe que diz não pro seu filho? Que mãe que não morre pelo seu filho? Que mãe que não é um mártir? Né? Boas mães, discutivelmente. Agora eu tô venenoso, né? Venenoso. É o drama da didática, tá? É com todo carinho que eu digo isso. Todo carinho, mas é o seguinte, é porque cara... Porque assim, ó, eu sei que tem gente que fica pelo caminho, conforme eu digo essas coisas. Porque tem gente que ouve isso que eu estou dizendo e... Ah, Vitor, eu não gosto de ouvir isso. Quando você fala isso na sua live, eu não gosto de ouvir isso. E eu vou te dizer, cara, quando você vai na academia, também dói. Mas te ajuda a crescer, tá entendendo? Te ajuda a fortalecer. E esse tipo de coisa que vai nutrindo a sua cabeça, poxa, deixa eu enxergar, eu estava dormindo. Então acorda,
Porque o alcoolismo é como se fosse um incêndio na sua casa. É um incêndio. E você está enxergando, em geral, 99% das vezes, o familiar acorda primeiro. E quem acorda primeiro no incêndio tem a chance de salvar aqueles que ainda estão dormindo. Tá entendendo? Tá entendendo? Aí tem gente que fala, não é bem mais ou menos. Quando não damos atenção, a tendência é ele ir diminuindo o consumo de álcool. Depende quando dá atenção. Depende o que vai colocar no lugar. Porque a coisa que a pessoa mais faz, o jeito, porque quando eu falo isso, a coisa que eu mais vejo, ai, Vitor, eu fiz isso que você falou, sabe o que eu fiz? Olha lá, cheguei lá e fiz. Aí eu fiquei sem falar com essa pessoa durante uma semana. Eu fui lá e dei um gelo nele. E não funcionou. Sabe o que acontece? Alguém já te deu um gelo? Para pensar. Se não te deu, para e imagina essa pessoa te dando um gelo. Porque é sutil a diferença do que eu tô falando. Um gelo não te dá vontade de fazer o oposto do que a pessoa está pedindo? Então tá, essa é a lógica, tá entendendo? Você pode, por exemplo, mas se essa pessoa tá pedindo um monte de coisa para você quando ela tá embriagada. Opa, não preciso fazer tudo que essa pessoa quer, ainda mais embriagada. Eu vou ceder, eu vou dar mais durante um momento em que o comportamento não tá legal? Não, eu vou guardar o que eu tenho de bom para alimentar a sobriedade. Eu vou guardar a minha paciência, o meu crescimento para alimentar a sobriedade. E olha só, e você pode pedir aquilo que você precisa de maneiras melhores. Você não precisa brigar, você não precisa ficar passiva. Tem um jeito melhor. Expressar sentimentos de formas mais claras, tá? É o seguinte, isso não é gerar uma... Qual que é o raciocínio que está por trás do que eu estou dizendo? É que você não fazer algumas coisas para o outro não é e não deve ser, e se você começar a colocar assim, é um jeito errado, é você não fazer o que o outro quer num clima de guerra. De guerra, do tipo assim, agora eu não faço mais nada. Opa, peraí, não é uma ofensa. Não é uma ofensa, ninguém tá te ofendendo, tá entendendo? É a lógica, as coisas foram se levando assim. Agora, tem um terceiro que eu gostei de fazer, eu acho que de ver, que eu acho que pode ajudar você que está assistindo, que é um terceiro jeito. É um terceiro jeito, tá? Que as pessoas podem entrar. Uma terceira mentalidade que você pode cair sem querer, que é você ser neutro. Ser neutro. Até ali que chamam assim isso de ser autofagista. Que é o quê? Além dos parasitas que se alimentam do outro, tem gente que vai se alimentando de si mesmo. A pessoa nem doa como hospedeiro, discutivelmente. Ela nem recebe como parasita e ela fica fechada dentro de si mesma, só olhando, inerte. Ela não absorve nada, nem doa nada para ninguém. Ela vai simplesmente morrendo. É aquela pessoa que se acostuma. Ai, Vitor, eu me acostumo, sabe? Eu também não faço mais as coisas para ele ou para ela. Também não dou atenção especial para nada. Eu vou vivendo uma vida paralela. Não tenho muito posicionamento, eu não penso muito aonde é que eu quero que a minha vida vá. E você vai, dia após dia, acostumado, morrendo a cada dia, sem perspectiva nenhuma de felicidade, sem perspectiva nenhuma de ter uma vida melhor. E aí surge uma oportunidade de você ter uma vida melhor, você olha com indiferença. Isso não tem jeito. Você tá entendendo? Você tá entendendo? E assim, quem quer, dá um jeito. Essa é uma outra sacada, tá? Essa aqui é para ser anotada. Essa aqui é para ser tatuada, discutivelmente. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, inventa uma desculpa. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, inventa uma desculpa. Tá difícil, mas eu não sei, mas como é que eu vou fazer? Não tem saída, Vitor. Aí você vai convencer todo mundo de que não tem saída, para que todo mundo olhe para você, é verdade, coitadinho, não tem saída para sua vida. Sempre tem. Quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. E o alcoolista também faz isso. E essa sua mudança vai arrancar as desculpas dele. Só que para arrancar as desculpas dele, tem que arrancar primeiro as suas. Você acordou primeiro. Tá entendendo? Então é o seguinte, qual que é o melhor jeito, então, como é que você deve, a mentalidade para cuidar de si? Primeiro, não culpar o outro pelo seu sofrimento.
Sempre que você perceber que você está querendo culpar o outro pelo seu sofrimento, é um sinal de que você está se abandonando. Você está deixando de cuidar de si. Sempre que você sentir, eu estou querendo culpar alguém por onde a minha vida está indo de ruim. Então eu estou me deixando de lado. A pessoa mais importante para mim, eu estou abandonando. Se você tem essa sensação de que dá vontade de culpar o outro, é um sinal de erro. É um sinal de que você não está cuidando de si. Então, cuidar de si é você começar a manter isso aí. Eu vou me responsabilizar pelo que eu quero e preciso. Eu mereço. Eu sou parte da solução. Eu não sou qualquer coisa. E aí, senão você vai acabar naquela assim, viva e deixe viver, que é a maior premissa dos narcisistas. A maior premissa dos narcisistas. O que é um narcisista? É aquele que vive e deixe morrer. Que vai justificando a infelicidade por, mas eu não posso, Você não quer. Você pode viver e deixar morrer se você quiser. Pode deixar, a decisão é sua. Agora esse papo de que, eu não posso me envolver, cada um vive a sua vida. Ninguém é uma ilha. Ninguém vive isolado. Cada um de nós tem impacto sobre o outro. E quando você se acovarda perante a vida e não luta por você, não é só você que paga o preço. As pessoas ao redor também. Tá entendendo? Você vê isso no alcoolista. Daí a parada é você talvez, a gente pode chamar isso de empoderamento? Pode chamar. Talvez possa, talvez seja uma palavra. Eu não sei a exata definição de empoderamento, mas talvez seja empoderamento. Eu gosto de chamar isso de autorresponsabilidade extrema. Você assumir uma postura de autorresponsabilidade. O que é? É você, por exemplo, se responsabilizar pelos seus sentimentos. Se responsabilizar por como você passa o seu tempo. Como você se capacita para fazer o que você precisa fazer. Como você cuida de, mas eu não vou, eu tô com preguiça de ir na academia, Vitor. Eu tô com preguiça de fazer um exercício em casa. Você vai vendo que se você não assume autorresponsabilidade, você não luta contra a pessoa mais difícil que existe para qualquer um de nós lidar. Existe uma pessoa que é a mais difícil de todas. E é você. Você é a pessoa mais difícil que você vai ter que lidar a sua vida inteira. Eu posso te garantir isso. Não existe ninguém mais difícil do que cada um de nós. Para nós mesmos. Nós podemos ser o nosso maior inimigo e o nosso maior aliado. Você está entendendo o que significa ser parte da solução? É você lutar primeiro com você. E junto, porque é um caminho de crescimento. Né? Você também, estou vivendo com esse problema, eu luto por mim e vivo, também vou levando as pessoas que eu amo. Na medida em que isso é importante para mim. Porque na medida em que não for importante para você, não é mais, está entendendo? Que na medida em que isso é importante, estou mantendo essa relação, isso é importante para mim, eu digo para mim que isso é importante, eu escuto o meu coração e eu digo, isso é importante para mim. Então é necessário você ir em direção àquilo que é importante para você. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja, não sei o que, mesmo que hoje você não tem coragem, a coragem vem no caminho. A força vem no caminho. Não é deitado na cama no domingo de manhã sem nada e você vai começar a ter vontade de viver mais, de lutar mais. Não, é quando você sai da cama, é quando você levanta, é quando você começa a caminhar, é quando você chega de dar desculpas para você mesmo. É quando acaba, quando você olha e fala, chega, nem por um segundo, nem por um dia, eu não vou mais aceitar viver assim. Eu não vou continuar sendo parte do problema. Eu quero ser parte da solução. E a maior parte das pessoas vai olhar para você e vai achar que você está ficando louco ou louca. Porque a maior parte das pessoas não está preocupada em ser parte da solução. Está preocupada em se queixar, em dar desculpas, em reclamar que as coisas não são como elas querem. Você vê o alcoolista fazendo isso direto, né? Você vê, não vê? Você vê pra caramba, não vê? Então para de ser farinha do mesmo saco, porque você está em jogo. Você está em jogo. E as pessoas que você ama estão em jogo. E daí senão vai começar a vir na sua cabeça desculpa atrás de desculpa. O problema é a solução. O problema é a solução. O problema é a solução. E não tem história. O resto é desculpa. Que você se dá, que qualquer um de nós pode dar. Só que a vida começa a melhorar quando a gente para de dar desculpa para nós. Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E tchau!